Oi! Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre o segundo capítulo do livro Como Fazer Escolhas Certas, da Elizabeth George. O título do capítulo, o assunto desse capítulo são 7 passos para fazer escolhas certas. E ela começa o primeiro passo falando que nós precisamos parar. Então, ela começa perguntando qual é a primeira resposta que a maioria das pessoas, no geral, elas dão quando a nossa vida começa a sair dos eixos ou quando acontece alguma situação complicada. E em uma palavra ela define que nós reagimos, que a nossa tendência natural é de revidar, de responder, de reagir, de explodir, de desabar, chorar, enfim, colocar as mãos pro alto, desistir. Então ela nos orienta a puxar o freio de mão da nossa vida, da nossa emoção, da nossa boca, das nossas ações e parar. E ela fala para nós pararmos de imediato. Por quê? Porque o caminho mais seguro para fazer uma escolha errada é apressar-se na resposta sem pensar, sem raciocinar sobre o assunto. Ou seja, a gente falha em parar e não pensar antes de agir. Na verdade, quando a gente toma uma decisão rápida, instantânea ou guiado pelas emoções, sem a gente ter certeza de que a gente está fazendo uma escolha boa, uma escolha certa. E essa parada, ela fala assim, tá bom, tem situações que são complicadas e que é de emergência, mas ela fala assim, que talvez você parar ali 1 ou 2 segundos enquanto você vai começar a agir, para você criar um plano de ação, muitas vezes pode fazer com que você consiga solucionar a crise que você está vivendo, ou você consiga tomar uma decisão certa, só de você conseguir parar esse pequeno tempo para poder pensar. E o segundo passo que ela fala é para esperar. Então, assim que você para antes de fazer algo, você ganha tempo para você começar a decidir fazer algo. Ou não fazer nada, né? Dependendo da situação. Então, esperar antes de agir ou de reagir também serve para a gente ganhar tempo a fim de tomar uma decisão certa, tomar uma decisão real. Então, esperar nos dá tempo para lembrar que eu não sou responsável pelo comportamento dos outros, mas eu sou totalmente responsável pelo meu comportamento. E essa espera, ela nos dá controle. Então, claro, vão ter situações em que a gente vai precisar de tomar um tempo. E enquanto eu estiver esperando, e porque eu estiver esperando, você vai ter tempo para gastar com a palavra de Deus, ouvindo aquilo que ele tem para dizer, ou fazendo uma oração para buscar ali a presença de Deus. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é exatamente buscar as escrituras. Porque quando a gente está diante de uma questão, um problema, uma dificuldade, nós precisamos recorrer às escrituras com um novo olhar, para a gente saber o que Deus fala sobre essa situação. Então, nesse momento, nessa situação, a gente precisa de um conselho claro, um conselho simples, um conselho direto, um conselho perfeito e certo, porque o nosso objetivo é fazer essa escolha certa. E o quarto passo que ela coloca é orar, porque nós temos que escolher entrar na presença de Deus por intermédio da oração. Porque isso vai nos levar a seguir uma ordem de Deus. E a gente conseguir ali parar e pensar. E saber realmente que Ele é Deus numa situação como essa. Então, quando a gente vai buscar a presença de Deus orando, é a hora da gente tirar o foco de nós mesmas, tirar o foco do nosso problema, a fim de nos voltarmos para Deus. E ela coloca que geralmente esse é um momento que nos traz uma paz, uma quietude com relação àquilo que está acontecendo. O quinto passo é buscar conselhos. Então ela começa falando que nenhum homem é sábio o suficiente por si mesmo. Que é uma citação que ela faz. E
E ela coloca que a gente pode analisar as nossas escolhas com a sabedoria dos nossos conselheiros, com a sabedoria daquelas pessoas que a gente vai consultar. É como se nós tivéssemos uma comissão de apoio enquanto nós estamos tomando uma decisão. Então isso sempre ajuda. E aí o sexto passo é tomar a decisão. Porque, em última instância, no último momento, a decisão vai ser sua. E aí, o sétimo passo é agir conforme a nossa decisão. Porque ela coloca que para nós conseguirmos colocar em prática a nossa decisão, a gente precisa estabelecer um plano. A gente precisa definir o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. E a gente precisa de pensar nisso para a gente tomar uma decisão realmente acertada. E aí, ela conclui o capítulo com as diretrizes de Deus para nós fazermos escolhas certas. E aí ela coloca mais 5 diretrizes, que são: a primeira, escolha sempre fazer o que é certo. A segunda é consultar a Bíblia antes de tomar as decisões. A terceira é não tome uma decisão sem orar primeiro. A quarta é busque o conselho de pessoas mais experientes antes de tomar as suas decisões. E por último, ela coloca que nós temos que acreditar que Deus tem em mente o que é melhor para nós. Eu espero que esse capítulo também tenha ajudado você, que Deus possa falar com você. Um beijo, bom dia.